Eu gostaria de ainda ir um pouco mais a fundo sobre o que eu tratei no vídeo anterior, que diz respeito à mediocridade. Por que eu falei, né, que a mediocridade faz um sucesso rápido? Bom, vejam bem, se você emite algo que está no subconsciente das pessoas, né, que lateja muito fortemente lá, você vai conseguir com que essa pessoa vá em direção ao que você expôs. Então você vai ter muitas pessoas interessadas naquilo. Agora observe a humanidade à sua volta. Você que já vê aqui esses vídeos, né, e busca outras pessoas que estão dizendo coisas que estão em sintonia com as deste espaço aqui, né, lendo, buscando obras, você, olhando o mundo sinceramente, você consegue, creio eu, perceber que no nosso mundo o interesse das pessoas é por coisas que se esgotam muito rápido, né? São assuntos, visões de mundo, né? Se é que a gente pode falar em visão, hábitos que as pessoas, que são até alguns deles importantes para a gente levar a vida aqui, mas que as pessoas tornam como uma coisa absoluta, né? Algumas coisas tornam-se absolutismos na vida das pessoas e essas pessoas, como consequência, acabam ficando muito intensamente presas a essas coisas, despendendo energias, tempo de vida, criatividade preciosos nessas coisas e deixando as coisas que realmente interessam de lado. Então, o que ocorre? Se você vai falar de coisas mais aprofundadas, mesmo que partindo, né? Mesmo que partindo de coisas que os outros pessoas tenham interesse, né? Você pega os assuntos dos outros e começa a ir mais a fundo, né? Você fala para a pessoa, já que você lançou isso aqui na roda, vamos pegar e desenvolver isso que você gosta tanto. Daí você percebe, né, que a pessoa vai fugir de você, né? Que a pessoa, na verdade, não gosta a fundo daquilo que ela faz. Ela só quer aquilo como casca, como uma repetição frenética de algo para ela ganhar o quê? Ganhar fama, ganhar músculo, conquistar pessoas, para ela se distrair, né, de alguma frustração ou lidar com alguma frustração e por aí vai. A pessoa não quer realmente ver de se desenvolver a partir daquilo. Ela não quer ponderar as coisas. Ela quer dar os pesos máximos para aquilo que o seu ego diz que é realmente o melhor, né? A solução definitiva. Então, as pessoas só estão buscando isso em larga medida. O ser humano atualmente não está, em larga medida, é claro, buscando se melhorar. Quem busca se melhorar vai buscar nos lugares adequados. E esses lugares não vão apresentar um monte de coisas agradáveis para essas pessoas. E esses lugares também não vão ficar tentando falar, olha, aqui é o máximo, tal, de uma maneira disfarçada, né? Porque tem muitas pessoas pessoas com uma espiritualidade falsa, né, pseudo-espiritualista, né, que quer crescer muito às custas do espírito, só que na verdade para ela é mais um negócio, mais um nicho do mercado. Ela transformou a coisa mais elevada de todas, os planos mais altos, Deus, tornou em mais um nicho do mercado que é rentável financeiramente, em termos de fama. Ela vai parecer uma pessoa, né,
moderna, mais espiritualizada, entre aspas, né? Porque ela fala do assunto e tal. E essa pessoa cai num erro que talvez seja o mais grave, que é usar das coisas do alto para conseguir vantagens terrenas. Essas pessoas se preparem, porque depois da morte elas vão ter que lidar com o que elas fizeram. Então, quando você fala do espírito, você precisa ter vivenciado essa realidade e ter uma preocupação, uma responsabilidade quando você está falando, né? Repassando essas coisas. Eu faço questão de ser claríssimo nas coisas, por isso eu vivo repetindo muitas coisas, só que de uma outra perspectiva, e indo cada vez mais a fundo como uma espiral, para ir garantindo que as pessoas não se confundam, né? E para blindar também aqui o canal, né, e todos esses dizeres contra esses espiritualistas bagaceiros, né, pseudo-espiritualistas. Então, existem muitas armadilhas aí no mundo. Então, por isso eu sempre falo para as pessoas, consultem suas próprias consciências na hora que vocês verem algo. Não busquem, né? Vocês podem até buscar alguma referência externa e comparar, mas o mais importante é você, né? Diante do que qualquer um fala, inclusive eu aqui, você vai se perguntar para a sua consciência profunda se aquilo faz sentido. Do ponto de vista espiritual, certo? Não estou falando aqui para você fazer uma maquinação de raciocínio e ver se aquilo compensa em termos mundanos. Senão, não dá. Ouvir a voz do Espírito, né, é ouvir a sua consciência, o que você tem de mais profundo. Aliás, corrijo, ouvir quem você é de fato. Você é espírito, nós somos espíritos. Em corpos em forma humana, né? De forma aqui integrada, né? Encarnados, mas nós somos espíritos. Então, nós devemos conhecer o nosso espírito cada vez mais e perguntar para a nossa consciência se o que a gente está recebendo no mundo é aquilo de fato. Eu sou muito mais intuitivo do que racional analítico. Eu só uso das coisas do pensamento, das habilidades manuais, de todas essas coisas, apenas o necessário para que eu consiga me aprofundar nessas visões, nessas vivências. Por isso eu não dou muita importância, às vezes, para coisas muito detalhadas. Não porque, às vezes, detalhes não sejam importantes, mas porque eu coloco lá como meta suprema Deus, o Espírito, a evolução interior, né? Então, e isso dá uma fluidez para a pessoa. A pessoa começa a ter visões próprias, elaborar diagramas, compreender sem precisar de muletas bibliográficas, realidades muito profundas, né? E às vezes ela tem que recorrer a algumas muletas bibliográficas apenas, né, para conseguir exprimir ao mundo na linguagem do mundo. Mas a visão, a vivência a pessoa já tem. Então, pessoas que estão nessa vibe, digamos assim, para usar um linguajar da moda, são pouquíssimas. Pessoas que operam baseados nessa vibe são pouquíssimas. Pessoas ousadas, que vivem que vivem a todo momento de suas vidas sintonizadas com esses princípios, são pouquíssimas. Então, a maioria das pessoas do mundo não tem interesse nessas coisas. Porque quem vive nessa vibe não tem uma vida fácil, não tem uma vida cheia de amiguinhos, não tem uma vida onde ela é riquíssima, apesar de nunca lhe faltar nada. Essas pessoas, ela não tem coisas que chamam muita atenção, são muito atraentes, né? Não são pessoas que visualmente são agradáveis, cujas vozes são interessantes, né? Cujos vídeos são fantasticamente montados, não são pessoas que aparecem muito por aí, que têm habilidades sociais enormes, né? Conseguem
convencer, né, sociabilizar muito com as pessoas, né? Muitas pessoas hoje em dia, né, abrindo parênteses, têm uma sociabilidade boa, muito grande, mas não tem nenhuma sensibilidade social, né? São verdadeiros monstros, né? São totalmente falsos. E isso também é outra armadilha, né? As pessoas confundem sensibilidade social com sociabilidade. E, na verdade, muitas vezes as coisas andam separadas, né? Gente pouco sociável, geralmente, quase sempre, tem uma enorme sensibilidade social. E gente sem nenhuma sensibilidade social é muito sociável, às vezes. Ou às vezes nem isso, né? Você pode ter 4 combinações desses dois, né? Roden gostava de fazer muito sobre isso, explicar. Mas o que interessa mais é ter a sensibilidade. E aqui não só social, né, mas como a sensibilidade para todos os fenômenos do universo, da matéria ao espírito. Então, voltando à questão, quem fala muito sobre esses assuntos, que são os assuntos mais interessantes do universo, não desse mundo, mas do universo inteiro, mesmo que essa pessoa relacione, mesmo que essa pessoa faça várias coisas e continue falando de maneira cada vez mais clara, exemplificando em vida e através das palavras, por mais que a pessoa se esforce, ela continuará estando enterrado lá naquela ilha remota. Porque a imensa maioria da humanidade a enterrou na sua mente, né? Porque ela enterrou o seu próprio espírito. E quem fala do espírito fala de algo universal, algo de interesse, não apenas de toda a humanidade, mas de toda a criatura deste universo. E jogando fora conceitualmente uma pessoa desse tipo, a pessoa está jogando fora ela mesma. Ela está cuspindo nela mesma, julgando, acreditando que na verdade só está excluindo uma pessoa inútil, que não lhe diz respeito nada. Eu acho isso muito interessante, porque assim, à medida que o tempo vai passando, eu estou vendo coisas muito interessantes. Recentemente, uma pessoa veio me falar, né? A pessoa, há 1 ano e pouco atrás, ela estava hiper alegre de ter entrado num determinado lugar, né? Numa empresa para trabalhar, ela estava hiper contente. E muito, mas muito alegre mesmo. Achando, né, que aquilo era... Agora a vida ia ser perfeita. Agora ela vai ter sucesso e glória e a vida vai caminhar perfeitamente. Daí, eis que há pouco tempo essa pessoa, acabei sabendo que pensa em sair desse ambiente. Ela ficou extremamente desgastada com o seu trabalho nesse ambiente, né? O convívio com as pessoas, o tipo de trabalho. E ela acordou para muitas coisas da realidade. Vê-se que a pessoa se desgastou, isso atrapalhou a vida de estudo dela, deve ter atrapalhado a vida social. Ela teve um abalo interior psíquico muito profundo e na verdade, né, isso ocorre por causa justamente de ter visto numa forma muito bonita, numa casca, a substância. E daí a pessoa foi iludida pela coisa. Basta que o tempo passe para que as coisas se desenvolvam e a verdade venha à tona. Então, no final, eu conversei um pouco com essa pessoa e falei, né, que, apesar de tudo, serviu como um aprendizado. E a pessoa falou, serviu como um aprendizado. E a minha expectativa com isso é que ela tenha percebido um pouco mais sobre um aspecto dessa grande realidade que eu venho pregando de maneiras muito, muito disfarçadas, né? muito, muito elegantes, muito, muito bem concatenadas em sala de aula, né? E em outros ambientes também. Eu espero que isso tenha ficado um pouco mais claro para essa pessoa
E eu espero que para outros também tudo isso vá ficando mais claro. Vocês veem, gente, a pessoa precisa passar por uma desilusão enorme, por uma dor, por uma mutilação, por uma queimação, por uma esfolação psíquica, né, emotiva, né, mental, de vários tipos, né? Espero que não física, né? Para que ela comece a despertar para o que realmente interessa. Se não for de experiência própria, a pessoa não vai aprender, não vai se orientar corretamente. Não estando orientada corretamente, ela não vai se antenar com as coisas mais interessantes que estão na rede, que estão no YouTube, que estão na internet, no geral, e até mesmo em redes sociais. Você vê uma ou outra pessoa tentando fazer um trabalho de elevação em redes sociais, mas com muito mais descida, né, do que dos outros subindo, né? Por isso eu saí de várias redes sociais, que eu vi que não adianta, né? A pessoa não quer saber de coisa interessante. A pessoa quer ficar reproduzindo coisa nas redes sociais. Eu tentei jogar coisa para as pessoas começarem a entrar, debater e se aprofundar, mas eu vi que as pessoas no máximo dão um joinha, é isso aí, e não falam mais disso. E agora, vamos lá beber, que eu vi o cara, que choveu aqui, que teve uma enchente, que isso, que aquilo, que você viu aqueles absurdos de terraplanismo e tal, e a pessoa fica nisso. Então, meus vídeos, eu passei coisas fantásticas, né, pelo Zap, redes sociais, Facebook, coisas verdadeiramente grandiosas, e as pessoas veem como uma coisa qualquer, né? Eu tinha a expectativa de, vamos começar a aprofundar nisso, que isso tem a ver com isso, formar verdadeiros grupos de estudo não oficiais, né? Grupos de autodescoberta. E daí eu fui percebendo que as pessoas não querem saber nada disso. Mesmo as pessoas que dizem ansiar por coisas altas, elas só querem postar frases bonitinhas, que elas não compreendem a fundo, e pronto. E de vez em quando solta lá, plim, na rede social isso, plim, soltam aquilo, plim, falam que, como absurdo aquele coisa tal, o que é uma coisa óbvia de perceber, e plim e tal, e pronto. Para elas não dá, não vai além, né? É nesse nível, e elas acham que está ótimo, né? Então você não consegue trabalhar além disso. E daí isso me levou à conclusão de que, olha, se você está sintonizado nesse grau, faça uma coisa sem depender de ninguém. Porque se você for depender de alguém desse mundo, e a gente está falando das pessoas que supostamente estão alçadas para as coisas do alto, né? Para a ascensão, que não é uma coisa que é de grupos espiritualistas privilegiados que ficam lá fazendo kumbaya, né? Em floresta, em propriedades caríssimas. É uma coisa que tem a ver com toda a realidade de nosso universo. Qualquer coisa que você estude, o modo com que você estuda, suas habilidades, o desenvolvimento de suas habilidades, o que você busca em vida, né? O seu ambiente de trabalho, né? Sua evolução pessoal, suas dores, a política, a economia, o desenvolvimento do pensamento humano, as artes, né? Seu fascínio por uma coisa ou outra, etc. Todas essas coisas tem a ver com isso aqui que eu coloco. O eixo central é a evolução. A meta suprema é a salvação, a libertação de forma consciente. O uso correto da liberdade é atingir uma autodeterminação, se tornar autodeterminado. Então, as pessoas, enquanto não perceberem isso, elas vão continuar patinando. E patinando, elas a qualidade nunca vai ter quantidade, né? Como quem está à frente do tempo, a palavra diz, né? Sempre está à frente da imensa nuvem de bolinhas, ela nunca vai ser admirada. Porque quando as bolinhas, depois de muito sofrerem, né, subirem para um nível alto, onde estava esse pioneiro, o pioneiro provavelmente vai estar mais acima. Então ele também vai estar destacado. Só que, claro, quando a gente já tiver
numa civilização orientada mais para o espírito, essas diferenças não vão ser mais tão grotescas como as que eu vejo hoje em dia. Então, por exemplo, alguém solta um vídeo fantástico, o cara explica bem e tal, só que não é o bonitão, não é o cara que sabe editar, não é o cara que fala, né, entra numa banheira cheia de chocolate, né, pela nu, tal, e coisas do tipo, né? O cara não é uma pessoa que fala de um mexerico do mundo, né? Fala, ó, na política, vamos resolver se fizer isso, ou na economia é isso, ou ganhe mais com a aplicação financeira fazendo isso. O cara vai ficar, né? Pessoas que postam vídeos desse tipo, né? Do nível mais baixo, ou até mesmo um nível sofisticado, tem milhões de visualização, né? Muitos seguidores. Enquanto uma pessoa que fala uma coisa profundíssima tem 500, 1.000, 1.500 no máximo, 2.000, né? Quem está fazendo um trabalho individual, né? Às vezes tem quem tem um grupo que está fazendo algo melhor, consegue um pouco mais, mas é isso. Nesse mundo, então, é essa a situação. É meio que uma briga de 1 contra 1.000, né? A mediocridade tem 1 milhão de visualização, a sublimidade tem 1.000. É 1 contra 1.000. Né? No mundo mais evoluído, vai continuar, claro, as coisas elevadas em relação a esse mundo, sendo também minoria. Mas eu acho que vai ser 1 contra 20, 1 contra 10. Né? Então, uma coisa fantástica vai ter 200.000 visualizações, uma coisa que não vai ser tão tosca assim, mas não vai ser grande coisa, vai ter 1 milhão, 2 milhões. Então não vai, a diferença eu vejo, isso eu estou falando de uma nova civilização, depois de que essa for totalmente destroçada. Então essa nova civilização vai continuar, né, o gênio, o santo, místico, a pessoa que está à frente, vai continuar relativamente isolada, né, não vai nunca vai ter as benesses da fama, né, dos seguidores, do dinheiro, mas ela já não vai estar tão isolada. Ela vai ter um certo reconhecimento do mundo, porque esse mundo já vai ter um certo grau de maturidade, que lhe permitirá se orientar, né, e criar mecanismos de valorização dessas coisas. Hoje em dia isso ainda é muito difícil, né? Então, é uma situação de terra arrasada o mundo hoje em dia. Então, por isso eu perdi muitos contatos, né? Não porque eu cortei, mas os laços automaticamente se desfizeram, naturalmente. As pessoas sabem, Paulo, meu foco eu deixo muito claro, eu sou muito sincero, transparente. Eu falo isso através do meu corpo, meus gestos, meus atos, minhas prioridades. Então, as pessoas sabem, né? Minhas coisas são essas. E elas não conseguem falar que não é maravilhoso, que é fantástico. Elas simplesmente somem. Isso indica que elas não conseguem acompanhar esse ritmo, né, esse dinamismo, essa busca interior. Elas mesmas, a busca dessas pessoas, né, não é a minha busca. Né? Se eu estivesse buscando, se essas pessoas estivessem buscando esse crescimento interior no mesmo ritmo que eu, a relação, eu não duvido que continuaria, né, de certa forma. Mas ela vai se desfazendo aos poucos. Eu vou reparando isso. Né? E as pessoas inconscientemente reparam. A única diferença é que eu conheço a mecânica profunda do porquê isso está ocorrendo. Estou estudando ela cada vez mais a fundo, essa mecânica. E eu estou sabendo lidar com isso, portanto. Então, é importante que as pessoas aqui que estão começando esse caminho, ou já estão, saibam disso. Né? Vocês não podem prostituir vossos espíritos, julgando que vocês estão no caminho errado, para conseguir ter mais números. Então, às vezes a gente é tentado a se animalizar, né, a descer alguns degraus, porque a gente está vendo que a gente está se isolando. Tem gente falando da gente, tem pessoa raivosa que não olha mais para a nossa cara. Existem coisas que estão se tornando mais difíceis em nossas vidas, apesar disso tudo, a pessoa consegue avançar, se ela reparar bem, mas a pessoa se sente muito tentado a regredir.
Isso é o que significa o não nos deixar cair em tentação na oração do Pai Nosso. A tentação não é só a mulher bonita lá, não é só o prato de comida delicioso, né, ou muita comida, não é só aquela mala cheia de dinheiro, aquela promessa de um emprego fácil, né, onde você não faça nada e ganhe muito, às custas, né, de uma atividade que esteja destruindo a humanidade, diga-se de passagem. A tentação não é só isso. A tentação, na verdade, é você regredir nessa jornada para conseguir ter aquele conforto exterior, né? Aqueles likes, aquelas coisas. Então você denigre a palavra do Espírito, você prostitui o Espírito para conseguir ter esse reconhecimento, mas esse não é o caminho certo. Você deve prosseguir. E se você prosseguir, você vai ver que às vezes algumas pessoas vão se aproximar de você. Ao contrário do que você imagina, também não é quanto mais você avança, o mundo inteiro vai cortar comigo. Vão sumir as pessoas próximas, mas surgirão pessoas lá distantes. Pessoas que às vezes você julgava que nunca conversariam com você, passam a falar contigo. E às vezes pode surgir uma amizade aí. Alguma coisa que você nem sequer teria imaginado surgiu. E pode acabar também, se você estiver continuando nisso, e a pessoa nem tanto, ou vice-versa, né? Mas vão surgir coisas inesperadas em sua vida. Então, o caminho é árduo, mas o caminho não é totalmente árido. Não é um caminho que vai te levar para um buraco final. Isso eu vos garanto, gente. Eu não estaria falando isso aqui com uma intensidade, com uma certeza desse tipo, se eu não soubesse disso. Os detalhes, a mecânica disso, as várias situações possíveis, isso a gente pode colocar e ir intercambiando, né? Isso não me coloco, né? Não posso falar que é uma verdade absoluta, um caminho desse tipo tal, porque cada um tem a seu. Agora, em linhas gerais, é isso, né? Essa é a visão mais ampla que se tem até o momento das coisas. Quem quiser saber mais, vai lá, não só leia, como estude e vivencie, né, a obra de Pietro Baldi, que eu coloco como referência máxima aqui. Uma obra fantástica, né? Mas não apenas Pietro Baldi, existem vários outros que eu já citei, né? Huberto Roden, Teilhard de Chardin, Abdruchin, entre outros grandes. Mas quem quiser saber mais a respeito disso tudo, veja a obra de Pietro Baldi. Cada volume vai dizer a respeito de um aspecto da vida, né? Eu costumo recomendar às pessoas coisas de leitura menos científicas, né? Mais palatáveis dele. Então, grandes mensagens seriam um fantástico início, né? Para tudo isso. Depois as pessoas podem ir se aprofundando em outras temáticas. Mas a questão, voltando lá ao assunto, né? É esse, gente. A genialidade, né? A pessoa realmente que está à frente do tempo, ela nunca vai ser devidamente reconhecida, a não ser quando tudo estiver pegando fogo, tudo estiver sendo destruído. Daí as pessoas terão que ir à força buscar saber sobre isso que foi dito por uma pessoa que já não está há muito dentre elas. Então, eu espero que essa visão tenha sido animadora, né, para aqueles que estão na busca, que tenha incomodado, né, chacoalhado, perturbado aqueles que ainda estão enterrados, porque a intenção aqui também é incomodar as pessoas que estão se chafurdando na lama ainda, para que elas evitem um destino muito cruel à sua frente, ainda há tempo. E eu espero que isso tenha deixado também um pouco mais claro sobre o significado da vinda de Pietro Baldi para esse mundo e sua obra, sua vida e sua obra. Certo, gente? Então é isso e a gente se vê na próxima. Saudações fraternas a todos vocês.